inglês, com exceção dos idosos que não foram para a escola e crianças pequenas. Isso criava uma limitação para a irmã Senilza. Ela nunca pôde trabalhar com crianças, só com adolescente para cima que já tinha o inglês suficiente para entender o inglês dela. Já os pequenininhos tinham dificuldade. Então todo o trabalho com crianças tinha que ter intérprete. O culto também tinha que ter intérprete. Num grupo de 100 pessoas, tínhamos, num tempo, no começo, 15 nacionalidades diferentes. E a língua que unia, inclusive os estrangeiros, era o inglês. Então o culto era feito em inglês, traduzido para o Setsuana, ou vice-versa. Os cânticos em inglês, Setsuana, a mensagem em inglês, Setsuana. Isso criava uma logística complicada. Tudo era repetido 2 vezes, né? O obreiro da terra, estamos terminando, é o Rebaone, sua esposa Bobo e o Lefica, né? Pode avançar, já está 1 ano conosco. Essa foi a ordenação dele, pouco antes da nossa saída. E o futuro terreno e a casa pastoral e o futuro templo. Estamos orando para a solução. A tenda foi realizada aqui e ficamos aqui por quase 5 anos. O terreno que nós compramos é esse aqui, bem perto da única rua asfaltada do lugar. Então, um terreno bem localizado, quase 13 mil metros quadrados. E recentemente o governo disse que não vai autorizar construir um templo aqui. É porque é muito organizado, tá vendo? Botsuana é um país tribal. Essa era uma aldeia que virou vila. Aqui para cima tem uns bairros novos chamados extensões e são bairros simétricos com ruas direitinho. Aqui era uma aldeia e não há nenhuma ordem aqui. Mas eles têm regras e disseram que não podemos construir um templo aqui. Inclusive essa rua aqui não existia, mas passava dentro do terreno. Demoramos 1 ano para poder legalizar isso aqui. Doamos parte do terreno para que a rua continuasse aberta. E demoraram 2 anos para resolver essa parada aqui. 2 anos parados, sem poder fazer nada, porque uma rua que não existia tinha que existir, porque não vamos começar uma obra brigando com metade da vizinhança, porque fechamos o acesso para eles, deixando apenas um beco aqui. A rua ficou aberta hoje, mas eles negaram a construção do templo. Estamos orando por soluções. Sugeri ao pastor Carmona, esse terreno aqui já é um terreno comercial e o templo poderia ser construído aqui. De repente o dono desse terreno quer trocar pelo nosso. Aqui já temos uma casa, vamos ver aqui a casa pastoral. Essa casinha já estava ali, esse é o dia de dedicação do terreno, mas essa casa foi ampliada, reformada e o obreiro da terra mora ali. De repente alguém está interessado em trocar. Pode avançar? Esse é o culto de gratidão pelo terreno, já é antiga essa foto, tem 3 anos. Pode avançar? Pode ir avançando ali. Esse é o terreno ainda sem cercar, a casinha sem reformar. A casinha está aí, só que a frente é pelo lado de lá. Já juntamos materiais, aí está a casinha, estávamos terminando ela. Já temos tijolos, areia, pedra, não temos permissão para construir, então estamos orando por isso. E terminamos com a nova família missionária. Pastor Carmona, Edna e Calipa. Calipa é sul-africana, filha de mãe zimbabuana, adotada pelos brasileiros, pastor Roberto Carmona e irmã Edna. Ele de São Paulo, ela da Bahia. Então a menina é bem diversificada, né? Já fala em inglês. Com 3, 4 meses ela já arriscava falar com todo mundo. E já agora, 2 semestres na escola, 2 trimestres, ela já fala praticamente. Crianças têm dor de línguas, viu? Ela é muito extrovertida e é uma graça. A Calipa, muito inteligente. E terminamos aí. Mais um slide, eu creio que termina. Ah, não, tem um culto de despedida. Aí nos vestiram a rigor, foi uma surpresa. A irmã que nos ajudava na limpeza da casa pegou nossas roupas escondidas para alguém fazer. Nunca soubemos desse crime, né? Ela pegou roupas nossas para alguém, a costureira, fazer esse vestido e essas camisas. O irmão Flávio também recebeu uma camisa. Essa é a roupa típica de Botsuana. É um tecido quente, mas é esse padrão, é o padrão típico deles lá. É a roupa de Botsuana. Creio que terminamos aí.
com Realeborra, thank you, obrigado. Realeborra é obrigado na língua setsuana. Não aprendemos essa língua só o suficiente para sobreviver, não é? Tipo, vamos ler a Bíblia, vamos orar, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, até logo, coisas assim. É uma língua complexa, mas tem algo bem fácil nessa língua. É a palavra oi. Oi, bom dia, boa tarde, é só uma coisa, dumela. Você pode falar, dumela. Isso. Viu que é mais fácil? Não é tão fácil assim, né? Tem dumela para homem, dumela para mulher, dumela para criança e dumela para muita gente, né? Então não é tão fácil assim, mas é dumela. Ok, voltando ao Brasil, foram 8 anos e, como disse, foi uma grande experiência. Eu costumo dizer que em Colômbia eu era feliz e sabia. Eu era feliz e não sabia. Não. Eu era feliz e sabia. Em Botsuana também. Uma vida totalmente diferente, numa vila. E fomos felizes e soubemos. Atos 1:8 é um dos textos que gostaria de ler com os irmãos nesta manhã, como parte do desafio que segue a informação. A informação já é um desafio. Vocês podem visitar, tem um jovem aqui, cadê o Matias? Não veio hoje, ele está interessado em fazer alguma viagem missionária. Bem-vindo. Ver de perto, participar, tocar, lidar com aquele povo. E Atos 1:8 é um dos 4, 5 textos que eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos, ou mencionar, que falam da grande comissão. Gosto muito, o irmão pastor Davi mencionou a editora Fiel. Recentemente a editora Fiel lançou um livro que eu já tinha lido em inglês, um colega me deu esse livro. Na época não havia em português, a Fiel lançou Qual a Missão da Igreja? Kevin DeYoung e Greg Gilbert. Excelente livro, um dos melhores livros que eu já li sobre missões, e não foram poucos. Está na fila dos livros para reler. Raramente leio um livro mais que uma vez. Ele tem que ser muito bom para entrar na fila de novo. Porque há tanto livro para ler, é difícil ler 1, 2 vezes. Esse entrou na fila de novo. Está esperando a vez dele, né? Excelente livro. Vou fazer 5 comentários sobre a grande comissão, seguindo o esboço desse título que apareceu no livro, de um título que apareceu num capítulo do livro. Vou pegar emprestado só os títulos lá. Me chamou a atenção quando cheguei naquela parte. Ele disse assim: por que a grande comissão é tão grande? Realmente é grande, mas por que é grande? Tempo depois ouvi um outro pastor pregando com uma outra visão, um outro foco que também foi muito interessante, mas vamos seguir pelo esboço deles. A grande comissão aparece em Atos 1:8, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. O que mais? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a versão de Lucas em Atos. Lucas também falou da grande comissão no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo... vou ler 46. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. A versão de Marcos é bem curta: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não dá a dimensão geográfica que Atos nos dá. Atos fala de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Marcos é curto: pregue para todo mundo. João 20, 21 nos dá a versão de João: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Mas uma versão da grande comissão que é também bem detalhada, não tanto no aspecto geográfico, mas a respeito da tarefa que nos toca cumprir, é a versão de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim:
Portanto, ide, ensinai todas as nações. Algumas versões diz fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós chamamos esses textos, ou essa ideia, ou esse chamado, de a grande comissão. Mas esta palavra, ou esta frase, não aparece na Bíblia em lugar algum. Algumas versões colocam como subtítulo lá, ou como aquela legenda do capítulo, dizendo que assunto aquele capítulo ou aquela porção está tratando. Esses títulos que aparecem em negrito e às vezes em itálico, foram colocados pelas editoras. E é fantástico, um auxílio tremendo para você localizar uma porção, porque você já sabe o conteúdo daquela passagem. Mas não está no texto bíblico original. Então, esta frase não aparece. Quem começou a usá-la? Não há uma certeza. Numa mensagem que eu vi, o pregador dizia que foi Hudson Taylor, e busco nas referências sobre ele, ele usou muito esse termo, a grande comissão, mas não sabemos que foi ele que cunhou a frase. Mas ele usou bastante esse termo, popularizou o termo. Talvez tenha sido ele o autor da sentença. Seja como for, ela expressa o sentimento de que a mensagem, ou o sentimento de que é uma tarefa dada à igreja, é uma comissão, é uma tarefa, e ela é grande. Mas por que ela é grande? A grande comissão é grande por causa daquele que envia, por causa daquele que deu a comissão. A grande comissão não é uma ideia do pastor. Irmãos, já temos 8 anos. 8 anos? Já está na hora de fazer missões. Então não é uma ideia que surgiu na mente do pastor, ou um comitê de comissões, um comitê de missões que tem o coração apaixonado pela obra de Deus e tem a brilhante ideia de realizar a obra missionária aqui, ali e lá. Não é algo nosso, não é um patrimônio da igreja batista ou da igreja presbiteriana. Não é alguém que faz a obra missionária porque acha interessante ou porque temos que fazer isso. Recebemos de Jesus essa tarefa, aquele que envia, e ele tem autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e como eu tenho autoridade, eu mando vocês, eu comissiono vocês com esta tarefa. E ele nos dá o exemplo, como João disse: assim como o Pai me enviou, ele nos dá o exemplo. Ele foi enviado. O grande missionário foi Jesus. Não houve barreiras, não há barreiras que eu possa cruzar que se compare às barreiras que Jesus cruzou. Ah, sim, eu fui morar em outra cultura. Ah, aprendi outra língua. Ok. Vivi de uma forma diferente, comida diferente. Ok. Mas eu nunca tive que me encarnar lá. Eu nunca tive que deixar a minha glória e me fazer homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa dimensão da missão de Jesus nunca será igualada por nenhum missionário, por melhor que ele seja. Eu não fui dos melhores. E não sou dos melhores. Ele nos envia, e o seu amor por nós, o seu amor por outros, como diz Paulo, nos constrange. 2 de Coríntios 5, 14 e 15, Paulo fala desse amor que constrange, o amor daquele que envia. Por que fazemos a obra missionária? Motivados pelo amor a quem? Ao Senhor que nos envia em primeiro lugar. Porque se formos depender de amar aqueles que estão perdidos, nem sempre vamos ser movidos ou não vamos fazer grandes coisas. Até porque nós estamos vendo o seu sofrimento dia a dia. Como eu não vejo, não me comovo, não me inquieto. Mas o amor de Cristo por mim e por eles é um grande motivador. Mesmo que esse amor por eles não seja tão forte no momento. Lembro do testemunho de um rapaz, ele trabalhou em São Tomé e Príncipe, e ele foi trabalhar com uma etnia que ele disse: Senhor, era difícil amar aquele povo. Primeiro, de chegada disseram: o que vocês estão fazendo aqui?
não queremos vocês aqui, vocês não são bem-vindos. Como amar um povo que de cara te diz para ir embora? Não é? Segundo, eles eram abusados, roubavam as coisas, eram desagradecidos, ingratos. E ele disse: Senhor, me ajuda a amar esse povo. Porque ele não gostava daquela gente. No final, o amor de Cristo venceu. O amor de Cristo por aquele povo fez aquele jovem e a sua equipe permanecer ali. Eles aprenderam a amar aquele povo, serviram aquele povo, alcançaram aquele povo. Uma igreja foi implantada no meio daquele povo. Se fosse depender do amor deles por aquele povo no primeiro momento, nada teria sido feito ali. Mas foi o amor de Cristo que venceu, o amor de Cristo, aquele que enviou. Por isso a grande comissão é grande, porque somos mandados por aquele que tem autoridade para mandar, e aquele que tem um grande amor por nós e por todo mundo. A grande comissão é grande por causa da tarefa que nos foi assignada. A tarefa é descrita em poucas palavras, mas ela é complexa. Dave Harvey, da Igreja Graça Soberana, disse: a nossa comissão é grande porque Cristo provê a estratégia, e na grande comissão ela está delineada. Façam discípulos, batizem e ensinem. Só isso. Aparentemente é só isso, mas é complexo. Primeiro, fazer discípulos. E fazer discípulo é mais que entregar um folheto. Fazer discípulo é mais que colocar um programa no rádio ou na televisão. Fazer discípulo é acompanhá-lo, desde o momento em que ele está naquelas trevas de incredulidade até o momento da decisão. Eu reconheço Jesus como meu Senhor. E, em alguns casos, é um processo longo, penoso. Há povos mais receptivos que outros, mesmo numa região. Trabalhamos 7 anos no litoral norte de Colômbia, no Caribe colombiano. Que povo receptivo, que povo amável, que povo fácil de fazer amizade. Plantamos 5 igrejas em 7 anos. Batizei gente a rodo lá. Daí me mudo para a região andina. 700 quilômetros mais para dentro, mais para cima, 1000 metros. Mesmo país, mesma Colômbia, outra província, outro povo. Que povo fechado, que povo retraído, muito educado, muito polido, mas tu na ti, tua mina mia. Era muito difícil. Como foi difícil batizar o primeiro discípulo ali. Como foi difícil implantar uma igreja ali na região de Bucaramanga, onde o meu guri nasceu. Foi muito complexo. Até mesmo entrar nas casas era complicado. Fazer discípulo parece simples. Depois batizamos eles como testemunho da sua fé, e a tarefa não para aí, a tarefa continua. Ensinem eles a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa é a tarefa, essa é a estratégia que Jesus nos dá. E essa tarefa é grande. Não se faz em uma semana. Eu vou fazer a obra missionária, vou passar um mês lá e vou fazer a obra missionária. Você colabora com a obra missionária que está sendo feita. É um processo longo. A grande comissão também é grande por causa do tamanho da seara. Qual é o tamanho da seara? Jesus disse em Mateus 9, 37, também Lucas 10, 2, que a seara é grande. Num país pequeno como Botsuana, quão grande é a seara? As distâncias eram enormes. Viajava às vezes 250 quilômetros para atender uma igreja lá no norte. E era longe, tudo longe, porque a população é pequena e espalhada por uma região imensa. Fizemos um projeto missionário, viajamos 1000 quilômetros para chegar lá. E é grande num país pequeno. Que falaremos de um país como Índia, mais de 1 bilhão de habitantes, e China, com mais ainda do que a Índia. O tamanho da seara. Se estima que no mundo hoje existam 16.787 grupos étnicos. Botsuana entra com 20, num país daquele tamanho. Um país com 2 milhões de habitantes e temos 20 grupos étnicos. O Brasil, se você pensa que o Brasil é uma unidade étnica, você está esquecendo as tribos indígenas.
que são unidades étnicas, com língua, cultura, são povos dentro do Brasil que precisam ser alcançados. Se estima que 6.900 ainda não foram alcançados. E há várias barreiras, porque esses não alcançados ainda não foram alcançados. Às vezes são barreiras geográficas, como distância, clima inóspito, dificuldade de acesso, ou mesmo povos nômades, como alguns indígenas da floresta, são localizados aqui. Quando a equipe chega, não há mais rastros deles, estão em algum lugar da selva, nas regiões do deserto também. Eles se mudam, não há água, não há pasto, não há sementes, eles vão para outro lugar. São coletores, são caçadores, são nômades, são barreiras que dificultam. Algumas dessas barreiras são linguísticas, o analfabetismo, a inexistência da tradução da Bíblia naquela língua, uma linguagem não escrita, línguas complexas. Barreiras culturais, como perseguição, países fechados a mudanças, cristianismo visto como religião estrangeira. O irmão Flávio está indo para o Vietnã. O Vietnã tem um trauma em relação ao Ocidente. Lembram dos filmes que você viu sobre a guerra no Vietnã? O irmão Flávio é branco, fala inglês, vai trabalhar com uma empresa europeia, uma empresa alemã ali. E ele pediu: pastor, consegue para mim uma igreja lá no Vietnã? Falei: meu Deus, como é que eu vou achar uma igreja no Vietnã? Um país comunista, um país resistente ao que é estrangeiro. Ele quer servir, estou fazendo alguns contatos para ver se na região onde ele estará morando existe alguma comunidade onde ele possa congregar. E mesmo que ache, será que nessa comunidade falariam inglês? Por certo, não. Será que ele teria alguém que fale inglês para traduzir o que está acontecendo para ele? Possivelmente não. Vai ficar ali 3, 4 anos quase que isolado do convívio cristão. Em Palap, ele se sentiu em casa. Primeiro que havia uma família de brasileiros. Ele filava nosso almoço todo domingo. Ele estava sozinho lá inicialmente. E o culto era em inglês, uma língua que ele falava também. Em Vietnã será um outro desafio. Às vezes as barreiras são políticas, governos e leis que dificultam a pregação ou a divulgação do Evangelho. São grandes obstáculos e isso mostra que a tarefa, a seara é grande, a tarefa é grande. A grande comissão é grande, em quarto lugar, por causa dos recursos que estão disponíveis. Que recursos temos? Vamos andar, projetor, ar-condicionado, instrumento... Não. Dinheiro, passagem, aviões que nos levam rápido para qualquer lugar do mundo. Não são esses recursos que estamos falando. São úteis e muito bons. Irmãos, imagina você chegar do outro lado do mundo em questão de horas. Eu posso sair daqui hoje, se eu sair daqui agora para São Paulo, ou até um pouco mais tarde, depois do almoço dá para sair para São Paulo. Não, de Campos não sei que voo teria para o Rio, para depois São Paulo. Mas se eu estiver no Rio, eu posso pegar um voo às 3 da tarde, para pegar um voo às 6 em São Paulo, para chegar de manhã na África do Sul e chegar para o almoço em Botsuana. Assim de rápido. Eu poderia almoçar no Rio e depois almoçar de novo em Botsuana no dia seguinte. O meu próximo almoço já seria lá. No passado, meses de viagem, no caso de navio, sabendo que chegar é uma possibilidade desejável, mas não certa. Meses, 6 meses, 8 meses, mulheres que engravidavam e tinham bebê no barco, né? E hoje a gente só dá tempo de fazer um lanchinho no avião. Os recursos que temos disponíveis são outros, apesar de que esses são muito bons e facilitam bastante. Internet, comunicar com a família, tudo isso é muito bom. Mas recursos que não podemos imprescindir. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Não é obra humana. Por mais que as nossas habilidades sejam recursos que possamos usar, é o Espírito Santo que nos capacita. E ele veio sobre nós. E é um evento que aconteceu no momento histórico. Atos 2 nos narra esse momento histórico, e ele veio para ficar. Há toda essa confusão de que vem de novo, não vamos entrar no mérito da questão, mas ele veio e ele está entre nós, ele está em nós e ele nos capacita
para essa obra. Há uma música da Igreja Batista do Morumbi: como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Quem lembra dessa música? Como sairemos de Jerusalém? É uma cantata do livro de Atos, muito antiguinha, talvez uns 20 anos ou mais, e fala disso a música, baseada em Atos, da perseguição que vem sobre a igreja, que o Espírito Santo impulsa por meio do empurrãozinho da perseguição. Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover o nosso coração? E vemos no livro de Atos o mover do Espírito. O livro de Atos tem Atos e o sobrenome Atos dos Apóstolos, mas na verdade seria Atos do Espírito Santo. Ele é o personagem central se movendo através das páginas do livro. E a presença de Jesus, outro recurso imprescindível e disponível. Jesus prometeu, Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias. Uau! Que recurso, irmãos! Que recurso! E por fim, a grande comissão é grande por causa dos resultados. Abacuque viu, eu não sei o que ele viu quando ele escreveu o que ele escreveu. Ele era um profeta e ele escreveu lá no capítulo 2, versículo 14: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Ele não entrou em detalhes, nos deixou aqui com esse gostinho, como isso vai acontecer. Agora vocês vão fazer isso acontecer, e estamos fazendo isso acontecer. Estamos enchendo a terra do conhecimento de Deus por meio da pregação do Evangelho, e de muitas formas hoje. Internet, livros, rádio, televisão. Nada substitui a presença do missionário em alguns casos, mas tudo isso são recursos para fazer com que o reino de Deus encha a terra. E isso está acontecendo. Apocalipse 7, 9, esse eu gostaria de não somente citar, mas de abrir e ler com vocês. Eu tenho umas fantasias assim, interessantes. João foi no céu lá, ele teve a visão do Apocalipse, viu coisas, e como ele não tinha celular com câmera e nenhuma câmera digital, ele não pôde tirar foto, né? Mas ele descreveu o que ele viu, e com cores vivas. Então aqui você vai ver uma fotografia a cores do que João viu, só que ele descreve essa foto, né? É como dizer para um cego o que é uma coisa, você não vai mostrar, mas vai descrever. Então João está descrevendo o que ele viu naquele dia, né? Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei. Então João olhou, não tirou foto porque não tinha câmera, mas ele olhou, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O que João viu? João viu que missões deu certo. Missões como tarefa da igreja. João viu que a grande comissão foi realizada. Mateus 24, 14 diz que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Estamos obedecendo a isso, acelerando a vinda de Jesus por meio da pregação, mas Jesus não veio porque, em certo sentido, porque a grande comissão não foi concluída ainda. Mas vai ser concluída e terá dado certo. Então estamos fazendo parte de um time vencedor, estamos realizando uma tarefa que vai ser concluída. Quem sabe nessa geração ainda, ou na geração dos nossos filhos. João viu o resultado da obra que estamos fazendo. Imagina, você está fazendo algo que já sabe o resultado. E o resultado é vitória, o resultado é louvor a Deus. Fantástico isso. Então não é em vão. O que fazes para Jesus não é em vão.
Tudo isso soma para que povos, tribos, línguas, nações estejam diante do trono, desfrutando de uma eterna comunhão com Deus e dando glórias eternas a Ele. Fantástico, irmãos, poder participar desse mover de Deus ao redor do mundo. São resultados